Olá, leitores do Jornal Gazeta de Varginha, da coluna Fatos e Versões e também internautas do portal Varginha Online. Estamos aqui no estúdio aqui na Gazeta de Varginha para um fórum de debates sobre os planos de governo dos candidatos, dos 3 candidatos à Prefeitura de Varginha. Nós estamos recebendo aqui hoje o Sebastião Rogério, que é uma liderança classista da área de engenharia, passou pelo CREA, foi um dos responsáveis aí na construção do plano diretor de Varginha e também representa a área industrial. Estamos recebendo aqui também o professor Guilherme Vivaldi, economista, faz parte do CISU, tem acompanhado a área econômica e tributária em Varginha e também a comparação desse desenvolvimento com outras cidades do sul de Minas. Estamos recebendo aqui também o presidente da Associação Comercial e Industrial de Varginha, da ACIV, André Yuck, que conhece aí a necessidade e os gargalos das pequenas e médias empresas, do comércio. E temos também aqui o Luiz Fernando Alfredo, empresário, esteve muito tempo na gestão pública, na Secretaria Municipal de Administração, bem como na área de saúde, no Conselho do Hospital Regional e também na Fundação Hospitalar do município de Varginha. Eu agradeço pela participação de todos vocês aqui, é uma honra recebê-los. E gostaria de destacar que nós estamos construindo esse novo modelo de entrevistas para poder debater o futuro de Varginha, um planejamento para Varginha, muito porque nós tentamos, a coluna Fatos e Versões e o portal Varginha Online, nós tentamos contato com os 3 candidatos a prefeito de Varginha no intuito de fazer uma entrevista direto com cada um deles, para que eles pudessem apresentar o plano de governo de cada um. No entanto, cada qual deu aí a sua fundamentação, a sua justificativa, dificuldade de agenda, teve candidato que marcou e não compareceu, e nós tivemos também um candidato que não manifestou interesse em participar. Ou seja, claramente há um desinteresse dos 3 candidatos em falar com a população, em falar com a imprensa e trazer aí a apresentação das suas propostas. Eu queria começar com uma pergunta para os 4, para vocês. Essa tática de não participar de debate, essa pouca apresentação de propostas nesse momento de eleição, Sebastião Rogério, na tua visão, é uma tática acertada? O que você acha? Não, eu acho que a democracia fica prejudicada, Você poder ouvir os candidatos, sentir eles presencialmente, que no futuro eles vão estar aí à frente dos munícipes, tendo que responder. Então, é um momento de você sentir se essa pessoa está preparada ou não. Então, não concorrer a um debate, a participar e mostrar as suas propostas, escutar o que o outro tem para perguntar, responder a pergunta do outro. Eu acho que isso aí ajuda muito na escolha do voto. Então, eu acho que é importante. Não sei se todos os debates são fundamentais e cada um tem a sua tática, cada um tem a sua... muitas vezes o candidato que está à frente não participa, porque se ele está na administração atual, ele vai ser muito bombardeado, Então é uma tática de vez de não comparecer. Mas eu acho que era importante sim, realmente um debate de alto nível, de órgãos com credibilidade, que ele estivesse presente e mostrasse as suas propostas e pudesse responder também ao que os opositores têm para fazer. Professor Guilherme, o que você acha disso? Concordo com o Tião. A democracia ela perde quando não há diálogo. A gente está falando de monólogo, a gente está falando apenas deles falando e não sendo arguídos pela população como um todo. Acredito que pode ser 2 caminhos, um caminho de marketing, onde se evita por rede social, viraliza muito fácil alguma falha no momento que eles estão falando ali, se corta aquilo e vai para a rede social. Então, acho que tem um medo em cima disso, que possa prejudicar a imagem. E ao mesmo tempo eu acredito um pouco em despreparo. Eu acho em despreparo para enfrentar pessoas que têm conhecimento profundo sobre alguns temas e debater diretamente com eles. Então, a soma de medo e de rede social, acho que
fez com que eles se afastassem e quem perde é a sociedade como um todo. André, o que você acha sobre esse tema? Com certeza, a democracia acaba perdendo com isso, né? Nós vemos ali que são propostas, que são poucas propostas, né? E muita, vamos dizer, se fala da concorrência, né? Mas poucas propostas são faladas e realmente a democracia acaba perdendo. Eu acho que é a oportunidade dos candidatos se apresentarem, mostrar o que pode melhorar para a sociedade, né? Principalmente para o nosso município, que é importante, e ele ainda rege para a micro-região. Então realmente foi vamos dizer, né, que como o próprio Guilherme disse aqui, um despreparo também de poder atender a imprensa e vamos dizer, a sociedade, principalmente as associações, os sindicatos, pessoas que precisam dessas informações, né, para a gente poder seguir para uma Varginha mais, assim, que possa ter inovação, crescimento. Realmente estamos perdendo com isso. Ok, muito obrigado. Luiz Fernando, o que você pensa sobre isso? Bem, pessoal, bom dia. Com todo respeito, eu não concordo integralmente com os senhores, porque essa eleição é um pouco atípica, ou melhor, as duas eleições últimas, elas foram atípicas. Praticamente quem estava no governo estava realmente com vamos dizer, com uma aceitação muito grande. E é praxe em qualquer lugar do mundo, quem está na frente não botar em risco a sua aceitação. E como praticamente o telhado é a prefeitura onde está o prefeito que o apoia, que tem também uma grande aceitação, o vice do prefeito que participou com ele esse tempo todo e, por coincidência, o ex-prefeito que assumiu depois de 2002 até 2016 também integrou essa equipe. Então é muito fácil de criar um discurso depreciativo como se eles fossem umas múmias. E isso a gente está vendo nos programas de televisão. Então eu achei acertado. Lembrando que antes dessa nossa entrevista nós encaminhamos o plano de governo dos 3 candidatos, Leonardo Ciassi, Zacarias Piva e Fabiano Almeida. Nós encaminhamos o plano de governo que eles apresentaram à Justiça Eleitoral ao senhor Sebastião Rogério, ao professor Guilherme, ao senhor André Yuki e também ao senhor Luiz Fernando, para que eles analisassem esse plano de governo dos 3. E aí eu faço uma pergunta, eu vou pedir que vocês sejam assim breve, porque a gente vai descer a minúcias em cada área, mas Tião Rogério, você leu os 3 planos de governo, o que mais te chamou a atenção na sua área, na sua área de atuação específica? Você viu alguma novidade, alguma coisa interessante, algo que te chamou a atenção nesses 3 planos de governo, no que você leu? O que mais te chamou a atenção? Sim, primeiramente dizer, aqui está o Luiz Fernando, que já participou de várias administrações, teve suas influências, participou de muitas campanhas e sabe, o plano diretor, eu gostaria de saber quem que, primeiro dia da administração, já começou a folheá-lo. Eu acredito que isso fica muito debaixo, na gaveta, né? É um plano que coloca-se aí para o público, mas na realidade muitas vezes não é execuível. Mas o que mais me chamou a atenção é a preocupação de todos com o trânsito de Varginha, com a infraestrutura de trânsito, entendeu? Nem tanto mais infraestrutura para dar sustentação ao trânsito. Varginha é uma cidade que não foi planejada, todo mundo sabe, tem ruas estreitas, mas eu mesmo falo muito que é uma criança que ainda pode ser educada, então a hora é essa, quanto mais cedo se preocupar com isso, né? Então, muitos se preocupando com as rotatórias, com os grandes gargalos da cidade, e me deixou assim surpreso que uma das questões que a gente tem levado aos políticos, né, é a questão de tirar o trânsito da rodovia de dentro de Varginha, né? Quem passa por aqui, que vai para Poços de Caldas, vai para Paraguaçu, vai até para o interior de São Paulo via Varginha, não teria necessidade de passar. É um público, é um trânsito que não interessa, não para aqui para consumir. Então, pegar esse trânsito lá pela Valeta e tirar fora da cidade, levar em direção à Ponte dos Buenos, né? E fazer isso, ninguém preocupou. Isso sim, todo mundo fala em governo do estado ajudar, e isso é que sim que o governo do estado poderia ajudar, né? Mas ninguém se preocupou. Mas o que mais me chamou a atenção foi realmente todos estão preocupados
com a infraestrutura de trânsito. Professor Guilherme, e na sua área, o que mais te chamou a atenção nos 3 planos de governo apresentados? Bom, o que me chama a atenção foi que são planos bem superficiais, quando a gente fala na parte econômica do município, alguns com propostas que são inexequíveis e impossíveis de serem colocadas em prática, em citações de falar de melhorias de PIB, falar em atração de indústrias, mas sem fundamentação alguma de como isso irá acontecer e sem esquecer as próprias vocações econômicas que o município ele tem. Então, é bem frágil. Dos 3 planos, acredito eu, bem frágil a questão econômica. Vejo que eles detalharam bem outras áreas, a área de saúde muito bem detalhada, a área de educação muito bem detalhada, mas a parte econômica em si, que a gente já foi a Princesa do Sul, não é mais, fica a desejar, na minha visão, os 3 planos. André, e na sua visão, o que mais te chamou a atenção nos 3 planos de governo? Com certeza a mesma coisa, a economia, né? O investimento, principalmente no comércio, no setor de comércio e turismo, a gente vê com os 3 candidatos ainda é muito fraco, né? Inclusive tem até um candidato que nem menciona sobre o comércio, né? Que é uma das solicitações dos nossos associados dentro da associação. Então, realmente a gente fica meio assim triste, né? De às vezes o próprio candidato falar isso na TV, mas quando a gente pega o plano não se comenta nada sobre esse desenvolvimento da economia, principalmente dentro do comércio. Luiz Fernando, e na sua visão, o que mais te chamou a atenção nos 3 planos de governo? Como você disse, atuei mais na área de administração, inclusive de segmentos aí do indireto, né, da administração indireta. Eu vejo o seguinte, eu tenho que voltar a 2013 aqui, que o Varginha foi recebido numa condição muito ruim, todos sabem disso, e ao longo desse tempo ela deu um salto muito grande na questão até de arrecadação e de obras. E isso veio fluir logo na administração, convergiu tudo para a administração que o Verde teve desde que ele assumiu a prefeitura. Ele fez obras, realmente bastante obras, mas já verifiquei, através dos decretos, que essas obras, embora importantes, e foi um prefeito, acho que mais fez obra na coisa, não estamos falando do Ciaça aqui, mas os dois estavam juntos. E aí, resultado, essas obras vai custar para o Ciaça, tendo em vista que nós não sabemos qual o comportamento da Receita para o próximo ano, porque dependemos do governo federal, que está numa situação de muita insegurança, seja política, jurídica, dívida interna, dívida externa, e outras políticas de, vamos dizer, de idealismo, que não conjumina bem com o crescimento do Brasil nos dias de hoje. Tanto que o Brasil, acho que é um dos 3 países que mais deve no globo aí. Resultado, eu achei que o plano dos 3 foram feitos mais em cima de, vamos dizer assim, procedimentos que são impostos pela lei ou discricionário, seja discricionário aquilo que o prefeito pode resolver independente de imposição, e fala de incrementar, de melhorar, e isso naturalmente tem que ser feito porque à medida que você muda de administração a cada 4 anos, você tem um crescimento da demográfica da cidade, crescimento vegetativo da prefeitura, então você tem que apurar o gerenciamento para você fazer, mas não demonstra onde é que vai atacar praticamente, entendeu? Ok, obrigado pela manifestação de vocês e entrando agora em alguns temas específicos dentro do que vocês explanaram aqui. Sebastião, Varginha realmente tem a necessidade de um anel rodoviário, tem a necessidade de uma via que melhore o trânsito dentro da cidade e que também seja uma alça para poder tirar o fluxo que a gente sabe de cargas pesadas, etc. E aí nós vemos, por exemplo, a necessidade de uma
uma conexão, como você disse, ligando lá na Ponte dos Buenos. Temos necessidade da continuidade, da duplicação da Avenida do Contorno, por exemplo, ali entre o Trevo de Três Pontas e Eloy Mendes. Todas obras grandes, obras que precisam de aporte financeiro. Aí eu te pergunto, dentro do seu conhecimento específico da área de engenharia, essas estruturas, a Prefeitura de Varginha tem condições, depois eu queria saber do professor Guilherme também, eu queria saber se a Prefeitura tem condições técnicas de fazer obras dessa envergadura, né? E depois saber do professor Guilherme se tem condições financeiras de fazer. E como é que fica o governo do estado e o governo federal nisso tudo, se a gente tiver um prefeito aqui que não esteja em sintonia, pelo menos politicamente, né, administrativamente, com essas duas esferas. Qual que é a sua opinião, Tião Rogério? Especificamente, você falando de um contorno que, de certa forma, você vai envolver municípios. Varginha é um município pequeno, né? Ele está a poucos, vamos por assim, poucos metros de Três Pontas, Monsenhor Paulo, Câmara da Cachoeira. 400 km². Exato, é muito pequeno. Então, você fazer tirar esse trânsito de Varginha hoje, fazendo uma rodovia da Valita a Ponte dos Buenos, você vai precisar de conversar com o Eloy Mendes. E aí você precisa do governo do estado, porque são obras que não são obras baratas, né? Então essa sintonia é fundamental. Mas tem que ter a coragem de preparar o município para o futuro. Você não vai fazer a obra hoje, mas você já desapropria, ou você já determina que aquela região não pode reformar, não pode ampliar, não pode aprovar um novo projeto, porque ela será passível de desapropriação para o futuro alargamento de uma pista ou passar uma avenida. Planejamento. Exatamente. E hoje nós temos aí já um contorno que pega da Pedreira Santo Antônio até Prolominas. De lá você tem que interligar a Princesa do Sul, não é fácil, você tem o rio logo às margens, né? Por outro lado, você tem muitas obras boas para ser feitas. A própria ferrovia que está sendo cogitada, né, de reativá-la, ela chegando até a antiga Juriti, você pode atravessar o rio e fazer um terminal de carga por ali numa fazenda que tem uma área muito boa. Dali você vai sair na Valita e interligar o transporte, né, rodoviário com ferroviário. Então, mas tem que ter coragem de ir deixando essas áreas reservadas e projetadas para o futuro. É uma lei que você tem que cumprir. Aí amanhã você vai fazendo as desapropriações e vão melhorando, né? Então, isso é o que realmente um executivo da cidade tem que fazer para o futuro da cidade. Professor Guilherme, essas obras citadas pelo Sebastião Rogério, e eu destaco ainda até mais a necessidade de uma trincheira na entrada da cidade, ali em frente ao antigo Automóvel Clube. São obras de grande envergadura que, mesmo que exista, e é necessário que se exista, um apoio do governo do estado e do governo federal, é necessário que tenha uma contrapartida do município. Sim. Varginha, dentro da situação financeira hoje, Varginha tem condições financeiras de fazer aportes de obras dessa envergadura? Qual que é a sua visão? Primeiro é lembrar que Varginha ela tem uma saúde financeira bem controlada. Então não é uma cidade que apresenta grandes déficits públicos, então isso é muito positivo. Eu acho que, como o Luiz Fernando comentou, nos últimos governos tem se equilibrado bem financeiramente a cidade, isso vem de algum tempo. Então a gente tem ali uma facilidade financeira para alguns pontos. Mas as obras realmente, e eu vou pegar um ponto que o Tião falou que é importante, que é as desapropriações. Então eu tenho não só toda a questão estrutural, questão de maquinário, contratação e tudo mais, mas eu tenho que desapropriar. E aí, quem está com a bola da vez ali é o dono do terreno, que vai querer barganhar por aquilo. Então vira uma luta judicial financeira, que vai requerer caixa do governo, e aí a articulação com os governos estaduais e federais, que vão ser necessários, porque eu acredito sozinho o município de Varginha não consegue, não tem como conseguir fazer isso financeiramente sozinho. E aí, infelizmente, eu falo infelizmente, que vai ter aí o posicionamento de políticos na esfera estadual. Eu vou ter deputados que vão destinar emendas para poder fazer isso acontecer. Isso a gente tem dois anos no Brasil, né? 2 anos uma briga política, 2 anos outra briga política, briga saudável que seja. Sim. Mas o deputado da vez é aquele que vai tentar subsidiar o que está acontecendo, como aconteceu com Três Corações e Três Pontas nas duplicações.
Em resumo, tem saúde financeira favorável, mas sozinho é impossível de ser realizado essas obras. André, dentro desse tema que a gente está falando, dessas grandes obras, obviamente que essas grandes obras trazem recursos para o município, né, e isso impacta o comércio local. O que você acha do que os dois trouxeram aqui e qual que é o reflexo da necessidade dessas grandes obras no comércio local de Varginha? Sim, sempre as estruturas, né, tanto numa avenida, uma estrada, ela é benéfica principalmente para Varginha, porque Varginha ele é o centro comercial da região, né? Então várias cidades circunvizinhas vêm fazer as suas compras aqui, né? Um fato é o shopping center, né, que ocupa ali 70% das pessoas que vêm fazer compra no shopping vêm das cidades circunvizinhas. Tanto que o próprio shopping admite que se fosse viver só da população de Varginha, hoje eles não estariam mais aqui, né? Então a gente tem isso, uma comparação à cidade de Pouso Alegre, onde o shopping realmente não conseguiu se vingar, né? Então essas estruturas com certeza vai atrair mais movimento para a nossa cidade. Luiz Fernando, essas grandes obras necessárias, como o Sebastião, o professor Guilherme e o André Yuki disse aqui, são obras que demandam a atuação conjunta de governo municipal, estadual e federal, mas principalmente uma continuidade entre governos municipais. Entra uma gestão, sai outra, você já participou de várias gestões. Varginha tem uma política de continuidade, ou seja, a obra que começou num determinado governo, ela é dada prioridade pelas demais? Como é que você vê isso, essas grandes obras, nessa nova desafio de política, de eleição que a gente está tendo aqui? Ou seja, uma obra, grandes obras iniciadas agora na gestão do Verde, nós podemos crer que elas vão continuar sendo prioritárias em quem vier a ganhar, independente de quem for que venha a vencer as eleições? Bem, na administração pública, o PPA, Plano Plurianual, e a LOA anualmente. Em se tratando de obra, normalmente em andamento, ela já está empenhada, contratada. Então não tem como o prefeito declinar disso, a não ser que haja um fato superveniente que o incapacite de terminar. E isso acontece muito na administração pública. Eu costumo dizer que de duas frases: administrar Varginha já é um grande programa de governo, porque o cipual de leis que nós enfrentamos é muito grande. Lá nós só podemos fazer o que a lei permite, não tem jeito de ser de outra maneira. Então, escrever as coisas para que depois chegar lá e fazer é muito difícil. O planejamento é muito complicado. Ouvi uma pessoa falar uma vez que teve na Alemanha que uma ponte na Alemanha leva-se 15 anos para eles chegar à conclusão que tenha que ser ali mesmo. Planejamento. E uma outra coisa que a administração pública, eu criei até essa frase, que é a arte de compatibilizar o que é tecnicamente viável com o que é politicamente necessário. E esse politicamente necessário, normalmente, ele é mais tendencioso, porque o prefeito quer resolver o problema da população, o problema da sociedade. É preciso que conheça o plano de governo e o plano diretor, porque senão você dá com a vaca no brejo. Olha só, eu vou destacar aqui 3 obras que nós recebemos ao longo das últimas semanas, diversos e-mails, perguntas que seriam direcionadas aos candidatos, né, que infelizmente não se disponibilizaram a estar aqui conosco, mas eu vou trazer algumas dessas obras, algumas dessas necessidades, esses questionamentos para vocês. E aí eu vou pegar três pontos, Sebastião Rogério, que eu queria ouvir vocês. O primeiro, nós vamos ter aí a revitalização do Cine Rio Branco, né? É um espaço ali com mais de 1.000 pessoas. Vai ser necessário uma estrutura de estacionamento no centro da cidade, que aparentemente hoje a gente não tem, né? Temos também a necessidade de um novo cemitério municipal. Hoje nós não temos um cemitério municipal de Varginha que não tem vagas mais
para poder fazer sepultamentos. O município gasta hoje um dinheiro substancial para conseguir espaço no cemitério privado, né? E temos também, Sebastião Rogério, a questão do nosso aterro sanitário. O aterro sanitário de Varginha está caminhando bem, é um projeto piloto em Minas, no entanto, ele não tem mais 30 anos de vida útil. A perspectiva é que em 30 anos ele já não tem mais espaço. E aí eu te pergunto, como utilizar o Cine Rio Branco de forma eficiente, sem ter o restante da estrutura, por exemplo, de estacionamento? Como encontrar um outro local em Varginha para se fazer um cemitério municipal novo, né? Porque nós não temos mais espaço, não temos mais um cemitério público que atenda a Varginha, e onde se construir um novo aterro sanitário. Isso aí aos olhos do plano diretor de Varginha. Qual seria a sua visão, Tião, para esses 3 problemas? Isso é opinião minha, né? Não quero dizer que eu sou especialista e que eu estou correto. Administrações anteriores eu sempre falava, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de obras 2 vezes, eu falava com os prefeitos, vamos pegar essas áreas que estão disponíveis no centro, vamos reservar, vamos fazer estacionamento. Aí tinha um prefeito que não queria, o outro achava que não era função do município criar vagas de estacionamento. Eu acho que é. Então, Cine Rio Branco, eu acho que é um centro de convenções que Varginha não tem, seria importante, mas temos que achar solução para estacionamento realmente. Tem as praças ali que pode ser fazer estacionamento subterrâneo, elas não têm grandes patrimônios históricos que tem que ser preservado, então você pode escavar e criar os estacionamentos subterrâneos para dar a solução. Mas eu acho que é um empreendimento importante que o município precisa realmente, que nós não temos no centro de comissão, além de que como engenheiro que sou, é um patrimônio fantástico, é um vão livre que não acha em qualquer lugar. Para a época foi uma obra atípica, assim, que não é qualquer profissional que faria, então tem que ser preservado, porque ela tem uma arquitetura realmente muito bonita. Falando do cemitério, isso não deixa de ser, de certa forma, também um calo para o município, né? Porque você arrumar um local que as pessoas aceitem, né? De repente as distâncias, você vai dar estrutura para as pessoas mais humildes, que não têm condições financeiras, porém, um custo vai ter disso aí. Então, se você levar para muito longe, é um outro custo. Então, não sei qual que seria realmente, não é a minha área, não sei qual que seria a solução para o novo cemitério. Mas tem em Varginha, dentro, à luz do plano diretor, haveria um local disponível em Varginha para fazer um novo cemitério ou um novo aterro sanitário? Não, é muito difícil. O aterro sanitário também é outra questão, que ninguém quer ele por perto de você. Tem pessoas que querem porque tem uma área para ser vendida ou ser desapropriada pelo município, é interessante para ela, e ela sai dali e vai embora, deixa o problema lá. Então, não é fácil, mas realmente ele tem uma vida útil, né? Não, pelo que eu sei, ele é pequeno, não vai durar muito tempo, mas é um mal necessário, a gente tem que ter, mas uma das soluções é melhorar a coleta seletiva, diminuindo aquilo que está indo de resíduo para lá, para reciclar, porque hoje resíduo é dinheiro. Eu tenho alguns clientes que mexem com essa área e ele é rentável financeiramente, então o importante é esse, a coleta seletiva, melhorar cada vez mais, incentivar os catadores, né, achar o destino que eles possam vender esses produtos, mas não é uma tarefa fácil para quem assumir a administração pública. Antes de passar a palavra para o professor Guilherme, eu queria trazer algumas informações. Na questão da coleta seletiva, a Varginha ainda está muito aquém. Nós não temos uma coleta seletiva eficiente. Além disso, com relação ao nosso cemitério municipal, eu já disse aqui na introdução que, infelizmente, nós não temos um cemitério municipal que comporte a demanda de Varginha. É necessário que se tenha um novo cemitério municipal. E com relação ao Cine Rio Branco, aí eu gostaria de emendar para ouvir o professor Guilherme o seguinte: professor, nós precisamos de ter em Varginha um centro de eventos para isso dinamizar a vida comercial, industrial, econômica de Varginha. E também precisamos de qualidade de vida para que isso atraia novos investimentos. As empresas escolhem cidades que tenham qualidade de vida para fazer investimentos. Daí a necessidade de se ter a questão solucionada do cemitério municipal e também do aterro sanitário, né? Como é que o senhor vê
essas questões? O reflexo disso na economia? Olha, Varginha, eu acho que todo mundo sabe, realmente não tem capacidade para receber grandes eventos. Alguns empresários já cogitaram a possibilidade de construir esses aparelhos para receber grandes eventos, mas deixar só com a iniciativa privada talvez não seja tão rentável. Então, ter isso no sentido público e com uma estrutura tão bonita e tão histórica, como o Tião muito bem lembrou, como o Cine Rio Branco, ele vai valorizar a cidade, vai valorizar o centro da cidade, que hoje em dia precisa de uma força muito grande, o André sabe, e ele pode atrair grandes eventos. Hoje, um empresário ele procura para fazer um evento grande, ele sai caçando lugar por lugar e não acha uma capacidade para atender esse grande evento. Então, economicamente é interessante, mas eu gostaria de ressaltar quanto ao Cine Rio Branco, eu acho que Varginha, infelizmente e politicamente, é a cidade que deixa passar muitas oportunidades. O Cine Rio Branco já teve a maior tela da América Latina, é famoso na América toda, assim como o caso do ET, assim como o caso do café. Nós deixamos passar as ondas e não aproveitamos os picos onde se é mais rentável economicamente com relação ao turismo. O Cine Rio Branco, ele foi um desses elementos que infelizmente não foram aproveitados em gestões passadas. E fazer isso agora, na verdade, vai descaracterizar um pouco. Eu acho que, né, dificilmente vai conseguir manter estruturas originais completas, mas que juntar a questão cultural e centro de eventos pode trazer turismo e pode trazer negócios para a cidade. Só que é uma história velha e nenhum político conseguiu desatar esse nó ainda. E aí, André, como o Sebastião disse e o Guilherme disse aqui, o Cine Rio Branco pode ser uma atração de mais movimentos para o centro e, obviamente, para o comércio. O João Rogério destacou sobre a possibilidade de estacionamento subterrâneo nas praças, o que também é uma demanda de estacionamento para o comércio. E, por fim, também que foi dito aqui sobre a coleta seletiva. Nós sabemos que é também um desafio para o comércio, o descarte, né, de tudo que é consumido ali no comércio. A gente vê que a coleta é um gargalo, até no trânsito ali. Como é que você enxerga o que foi dito aqui? Aí eu te perguntar especificamente. O Cine Rio Branco tem condições de ser um novo atrativo para o centro da cidade, para o comércio? Estacionamento subterrâneo seria uma possibilidade? E a coleta seletiva na cidade, o comércio está preparado para poder participar com eficiência da coleta seletiva? O que o município precisaria fazer para poder melhorar isso? Vamos lá, uma das propostas nossas da Associação Comercial, que nós tivemos essa oportunidade de conversar com os candidatos, né, e junto com alguns vereadores, uma das propostas nossas da associação realmente que os eventos culturais, né, os eventos assim como as feiras, feiras culturais, a gastronomia, fiquem no centro, né, para realmente movimentar o centro. E o Cine Rio Branco, ele encaixa nisso, mas lembrando que o Cine Rio Branco, a reforma dela não pode se transformar em um elefante branco. Né? Então ela tem que ser reformada, tem que ser atrativo e ao mesmo tempo que comporte, né, a demanda, porque a gente tem, por exemplo, o Teatro Capitólio, né, que na hora recebe esse público, mas em equipamentos, vamos dizer, um fiasco, né? Falta equipamento, som, ar-condicionado, onde a gente não consegue atender essa demanda dos empresários para receber a cultura. Referente ao estacionamento, hoje a gente tem a área azul, né, que comparado com outras cidades está funcionando, né? A gente teve reclamações, a CIV fez uma pesquisa junto aos comerciantes e aos consumidores e notamos que a maior reclamação partiu dos comerciantes e não dos consumidores. Os consumidores estão satisfeitos com a área azul e os empresários não. Aí a gente nota que realmente que essa área azul era ocupada pelos empresários locais e por seus colaboradores, né? Então hoje você pode ver que a área azul... Contra eles mesmos. Hoje você pode ver que é muito mais fácil estacionar no centro, né? A gente teve até um empresário que na semana passada eu estive, inclusive, responsável de um estacionamento, dizendo que o movimento estava fraco, né? Lógico, aí cai vários fatores. Hoje o mercado de consumo mudou bastante. Hoje o pessoal compra no online, ninguém vai hoje a uma loja física, isso é um atrativo. Mas eu vejo que os próprios estacionamentos não criam atrativo, eles ficam com os braços cruzados esperando alguém estacionar o carro lá. Eu falo assim, cara, por que você não oferece um cafezinho, faz uma cafeteria, por que você não
provoca o seu cliente de lavar o carro ali, sabe? Outras formas de ganhar uma renda. Então, isso é um dos pontos que nós vimos ali. Temos a sugestão ali de distanciamento 45 graus, né? A demarcação principalmente da área azul, que está no edital ainda não foi feito, né? Então hoje a gente vê 3 vagas sendo ocupadas por 2 veículos, né? E referente ao lixo, né? A CIV também fez uma proposta. Hoje existe uma demanda também de algumas empresas como a Coletec, que é a Colepac, que pegam os papelão que transformam em embalagem, né? Hoje, se a prefeitura, público e privado, tivessem essa parceria, hoje a prefeitura poderia colher esse material e entregar essas empresas, né? Parece-me que existe um lobby ali dentro entre a coleta de lixo reciclável. A gente sabe que a estrutura hoje do governo municipal em termos de caminhões é muito fraca. Então, se hoje separa o lixo, se coloca tudo no mesmo caminhão. Então, não tem finalidade nenhuma. Então, eu acho que falta uma fiscalização, falta um processo bem feito e realmente a maioria dos lixos que vem ali dá para ser aproveitado, tanto da construção civil, tanto do comércio, tanto das indústrias. Então, realmente falta uma política ali de sustentabilidade. Interessante você dizer isso, André. Interessante. A gente vê então que há uma falha na coleta seletiva e é preciso realmente ampliar o diálogo, né, do governo com a iniciativa privada para encontrar soluções para o centro da cidade. Mas aí, Luiz Fernando, no caso da coleta seletiva, nós já tivemos a coleta de resíduos da cidade realizada pelo poder público e pela iniciativa privada. O Cine Rio Branco, que é uma estrutura, né, grande, e grandes estruturas como um centro de convenções. Nós temos cidades onde o centro de convenções é administrado pela iniciativa privada. E também aterro sanitário e a questão do cemitério, que hoje são administrados pelo poder público. Pela sua experiência de administração, Luiz Fernando, você acredita que quais tipos de estruturas são melhor geridas pelo poder público e quais são melhor geridas pela iniciativa privada? Pegando o exemplo do que o André disse da melhoria da gerência da área azul, que hoje é iniciativa privada. Olha, em regra geral, a atividade fim, se todos os municípios pudessem ficar livres dela, seria melhor. A terceirização, porque o poder público administra mal. Com referência ao Cine Rio Branco, eu acho que aquilo lá é um elefante branco, porque não tem o que fazer ali diante de um centro complicado, que é o nosso, ruas estreitas e outras coisas mais. Por outro lado, eu nunca concordei com essa de torná-lo um patrimônio público, porque não é tão velho assim. Só porque tem uma tela enorme, não estou contestando a sua proposta, mas só porque tem uma tela enorme, a maior da América Latina, eu acho que aquilo ali foi uma bobagem. Devia ter deixado o proprietário antigo fazer dele o que quisesse, porque ficaria melhor se fosse uma atividade comercial particular. Porque a prefeitura fica agregando essas coisas e empacando o centro. Há muito tempo não deveria ter uma prefeitura, atividades públicas concentradas no centro. E isso lá em 90 e qualquer coisa, 95, quando foi fazer a praça, reformar aquela praça, eu cheguei a conversar com o empresário, mas felizmente, politicamente, o prefeito achou que não deveria, não dava tempo. Eu cheguei a conversar com o empresário para eu fazer um edital, terceirizar a construção de uma praça, onde eu brinquei até um jardim da Babilônia, né? Jardim suspenso da Babilônia. Então, e em troca disso ele faria um estacionamento desde a igreja até lá no final daquela praça, que resolveria por muitos anos, mas politicamente não foi possível, então venceu a técnica, não pôde prosperar. Por outro lado, eu concordo com essa parte do lixão, é uma coisa que em breve vai criar um problema, vai saturar.
E isso, como eu disse, pensa-se 15 anos para fazer uma coisa. Já devia estar pensando agora em algo, porque normalmente na área pública se faz a coisa de afogadilho. Você, em regra geral, não evita o incêndio. Você vai apagá-lo depois que já está pegando fogo. Agora, com referência ao cemitério, eu acho que qualquer coisa em pensar em tirar aquele cemitério dali, o município é pequeno. E outra que é uma utopia tirar aquele cemitério de lá, Luiz, porque as bem, pessoas... o que foi trazido para a coluna não é de tirar o cemitério de lá. Permanecesse com aquele cemitério, mas termos um novo cemitério. Então, mas municipal. aí eu fico só na coisa não temos área para fazer um outro cemitério. Nós já estamos com 2 e eu acho que está atendendo. Pode sacrificar a pessoa porque você tem que ir para o particular. Mas o cemitério lá, praticamente muitas famílias de Varginha já têm seu... Pode verticalizar também lá mesmo. Né? Pode verticalizar. Já foi verticalizado com aquelas gavetas. Sim. Elas são maltratadas, porque parece uma favela. Deveria melhorar. E, por outro lado, está se fazendo ali um baita de um velório, que isso vai propiciar um aconchego para as famílias numa hora difícil, que está ficando espetacular.